Bom, então, olá a todos novamente. Meu nome é Ricardo e a gente vai continuar com o nosso curso de Cálculo 3, no período remoto. E hoje a gente vai começar a falar de equações de segunda ordem, tá? Então, já para deixar bem claro, o salto de equações de primeira ordem para a segunda é bem grande em equações diferenciais. Então, a gente vai começar com uma classe de equações super simples, bem pé no chão, que ainda é um caso que dá para dizer soluções na mão, tá? Então, como que é a classe das equações que a gente vai começar a estudar? Então, o formato das equações é esse aqui, né? Então, é a vezes y duas linhas mais by linha mais cy igual a g, onde quem que são esses caras aqui? O que que a gente vai supor, né? Então, a gente vai supor por enquanto que a, b e c são constantes, tá? Não são funções de x, são constantes. E essa função g aqui, por enquanto, ela pode ser qualquer coisa, mas, na verdade, para essa primeira aula, nem ela sequer vai aparecer. Tá? Então, no caso, a gente vai estudar o caso onde a função g é zero. Mas o formato da equação é bem particular, né? Você percebe aqui que você não permite muitas operações na função incógnita, né? A função y, e nem suas derivadas. As operações que você permite fazer aqui são só multiplicação por escalar ou operação de soma, ou as duas coisas, né? Então, você só permite fazer operações lineares na incógnita e nas suas derivadas. Então, isso é o que a gente chama de uma equação linear, tá? E aqui, no caso, vai ser uma equação de segunda ordem, ou seja, no máximo aparece a segunda derivada da função incógnita. Então, aqui A, B e C são constantes. Eu vou supor que o A é diferente de zero, claro, porque senão a equação não é de segunda ordem. E, como eu falei, a gente vai começar a estudar um caso ainda mais particular dessas, que são as chamadas equações homogêneas. Tá? Então, o lado direito dessa equação aqui, ela, na verdade, a gente vai supor, por enquanto, que é zero. Mais tarde, a gente vai estudar alguns casos mais gerais, onde eu posso colocar aqui uma grande classe de funções que não são funções nulas. Mas, por enquanto, vai ser zero. Tá? Então, como que eu resolvo, pelo menos, esse caso homogêneo, né? Como que é a cara das soluções? Então, vou só repetir a equação aqui, deixar ela escrita. Então, a equação que a gente está estudando agora é A vezes y duas linhas, mais B vezes y', mais C vezes y igual a zero. Tá? Então, a equação homogênea, linear, segunda ordem, com coeficientes constantes. Então, é cheio de hipóteses, né? Cheio de adjetivo. E aí, para esses casos, tem um tipo de função que a gente pode chutar, na verdade, é um chute mesmo, que funciona bem como solução. Tá? Então, equações diferenciais tem muito disso, tem essa coisa de você dar palpites para soluções, né? Você chutar um certo formato de função que você acredita que possa ser solução. Claro que esses chutes não são aleatórios, né? São chutes espertos, são bem dados. Então, no caso de equações desse formato, o chute, né, o palpite para a solução, é uma função nesse formato aqui. Ó. É uma exponencial, né, que tem e elevado a x, mas que tem um fatorzinho sobrando aqui, uma constante lambda, que está livre ali, digamos assim. Não tão livre, mas por enquanto aqui ela está livre. Por que esse chute é razoável? Né? Por que você poderia chutar um chute, uma solução dessa forma? A ideia é que quando você jogar essa função aqui na equação, você vai ter o termo com y, que é elevado a lambda x, você vai ter um termo com a derivada e um termo com a segunda derivada. Acontece que, pela regra da cadeia, quando você deriva essa função y, pela regra da cadeia, derivada da exponencial, que é a função que está fora, aplicada na própria função que está dentro, então aqui não muda nada, vezes a derivada da função que está dentro, que é lambda x, a derivada disso em relação a x é lambda. Então, pela regra da cadeia, essa é a primeira derivada. E a segunda derivada segue a mesma ideia. Lambda aqui é uma constante. Quando eu derivar esse cara, vai sair mais um lambda. Então, vai ficar lambda ao quadrado e elevado a lambda x. Então, quando eu jogar essa função y aqui na equação, os três termos que aparecem vão ter esse e elevado a lambda x igualzinho. Então, eu vou poder colocar ele em evidência.
Aí eu vou ter uma equação do formato e elevado a lambda x vezes alguma coisa igual a zero, só que a função exponencial a gente sabe que nunca se anula. Eu vou poder passar ela dividindo. Zero dividido pela exponencial vai dar zero. Então, essencialmente, vai anular esse termo aqui. Ele vai sumir com esse termo de exponencial e vai sobrar só o que multiplica ali depois que você colocou a exponencial em evidência. Aquilo que multiplicar a exponencial igual a zero vai dar uma condição sobre o lambda. Tá? Então, esse lambda aqui, ele não vai poder ser qualquer coisa. Tá? Ele vai ter que satisfazer uma certa equação. Então, vamos lá. Substituindo esse y na equação, eu tenho a vezes y duas linhas, que a gente acabou de calcular, mais b vezes y', também já calculamos, tá? X aqui, mais c vezes y, que é o e elevado a lambda x, e eu quero que isso seja igual a zero, não quero que seja a solução. Então, colocando o e elevado a lambda x em evidência, como eu falei, o que vai sobrar é a vezes lambda quadrado, mais b vezes lambda, mais c, e isso tudo igual a zero. Como a gente acabou de comentar, a função exponencial nunca se anula, então esse termo aqui, né, nunca se anula, eu posso passar ele dividindo, e o que vai sobrar é essa equação aqui, a vezes lambda quadrado, mais b vezes lambda, mais c, igual a zero. Essa equação aqui me diz que se eu tenho uma solução no formato dessa função aqui, né, se eu proponho uma solução no formato e elevado a lambda x, esse lambda não pode ser qualquer coisa. Esse lambda tem que satisfazer essa equação aqui. A lambda quadrado mais b lambda mais c igual a zero, que é uma equação de segundo grau em lambda. Né? Essa equação tem um nome, a gente chama ela de equação característica. Tá? Aí, como é uma equação de segundo grau no lambda, a gente sabe que tem três possibilidades. Né? Ou essa equação tem duas raízes reais e distintas, ou ela tem só uma raiz com multiplicidade 2, né? Repete duas vezes a mesma raiz, ou ela tem raízes complexas que obrigatoriamente são conjugadas uma da outra. Então, de acordo com essas três possibilidades, a gente vai ter soluções diferentes para essa EDO de segunda ordem. Tá? Então, hoje, a gente vai estudar o primeiro caso, que é o caso onde tem duas raízes reais distintas. E aí a gente vai ver como que são as soluções nesse caso. Tá? Então, a gente vai começar estudando o caso 1. O caso 1 são raízes reais e distintas. Tá? Então, caso 1, vamos supor que a equação característica tem duas raízes reais e distintas. Vamos dar nomes para elas já, tá? Então, tem duas raízes reais e distintas, e digamos que elas se chamam lambda 1 e lambda 2, tá? Então, nesse caso, eu já tenho automaticamente duas soluções, que correspondem, cada uma delas, a cada um desses lambdas, né? Então, eu tenho y1 de x igual a e elevado a lambda 1 vezes x, isso vai ser uma solução, e eu tenho y2 de x e elevado a lambda 2 vezes x. Então, eu já sei que esses caras aqui, y1 e y2, são solução. Né? Então, eles resolvem a equação porque a gente achou lambdas possíveis que fazem com que, né, o lambda resolva a equação característica. E daí? Será que acabou? Né? Então, eu achei essas duas, acabou? Não tem mais o que fazer? Então, a observação que a gente faz agora, que é da natureza da linearidade da equação, é o seguinte. Então, imagina que você tenha duas soluções, como é o caso aqui, né? Que a gente está supondo raízes reais distintas. Então, digamos, mas esse argumento funciona em geral, né?
digamos que y1 e y2 sejam solução. No caso que for, suponha que você tenha duas soluções da equação A, y duas linhas, mais B, y', mais CY igual a zero. Eu afirmo que a partir dessas duas soluções que você tem, você pode criar infinitas outras a partir delas. Como que você faz isso? Fazendo combinações lineares dessas duas básicas que você pegou. Então, se eu pego duas constantes, C1 e C2, então se C1 e C2 são constantes, eu vou definir uma nova função a partir delas, que é a combinação linear de y1 e y2, tá? Então, C1 vezes y1 de x, mais C2 y2 de x. Tá? E a afirmação que eu faço, afirmação, essa função y também é solução da equação original, tá? Então, também é solução de A, y duas linhas, mais B, y', mais CY igual a zero. E isso vai acontecer por causa da forma com que essa equação que a gente está estudando, dela ter um formato linear. Tá? Para fazer isso, é uma conta fácil, bem rapidinha. Eu tenho que substituir essa função y na minha equação e ver que a equação é satisfeita, para saber que ela é uma solução. Para jogar na equação, eu preciso derivar uma vez e derivar uma segunda vez. Como que eu derivo essa função aqui, né? Então, qual que é a derivada dessa função aqui? Aí a gente usa as propriedades de derivada. A gente sabe que a derivada é linear, né? Então, y1' vai ser C1... desculpa, y1 não, né? Só y. Então, y' vai ser C1 y' mais C2 y2'. Essa é a derivada primeira. A derivada segunda segue a mesma ideia. C1 vezes y duas linhas, mais C2 vezes y2 duas linhas. Né? Então, a derivada distribui na soma e tira escalar para fora. Ela é linear. Então, eu vou jogar esses caras aqui na equação, esse y, o y' e o y duas linhas, e a gente vai ver que a equação é satisfeita. Tá? Então, vamos lá. É uma verificação genérica, né? Porque tudo é letra aqui, mas é fácil de fazer. Então, a conta que eu tenho que fazer é A vezes y duas linhas, mais B vezes y', mais C vezes y, e eu quero ver que isso é zero. Mas, por outro lado, isso aqui é igual a vezes... Quem que é o y duas linhas? Ele é C1, y1 duas linhas, mais C2, y2 duas linhas, mais B vezes o y', que é C1, y1', mais C2, y2', e finalmente mais C vezes o terceiro, que é só o y, né? C1, y1, mais C2, y2. E aí é só uma questão agora de rearranjar os termos. Eu vou colocar o C1 em evidência e vou colocar o C2 em evidência. O C1, quem ele multiplica aqui? Bom, ele multiplica na primeira parcela aqui, ele multiplica A vezes y1 duas linhas. Na segunda parcela, ele multiplica B vezes y', e na terceira parcela, ele multiplica C vezes y'. E quando eu coloco C2 em evidência, o que sobra é o análogo agora, só que tudo com 2, né? Então, é A vezes y2, duas linhas, mais B vezes y2', mais C vezes y2. Só que como eu estou supondo que eu tenho duas soluções, né, que o y1 e o y2 são soluções, eu sei que, por hipótese, esse cara é igual a zero. Aí, aqui é importante, a gente está usando o fato de que já está estudando a equação homogênea, ou seja, isso aqui é igual a zero, isso aqui também é igual a zero, e, portanto, isso aqui é C1 vezes zero, mais C2 vezes zero, e, portanto, também é igual a zero. Ou seja, essa função y dada pela combinação linear
do y1 com o y2, quando eu jogo na equação, também me produz zero, ou seja, também é uma solução. E o C1 e o C2 podem ser constantes que podem assumir o valor que você quiser. E, portanto, você tem infinitas soluções. Tá? Então, isso é o que acontece quando você trata de equações lineares. Se você trata de uma equação linear e homogênea, uma vez que você tem um conjunto de soluções para ela, você pode tomar combinações lineares dessas soluções e isso vai continuar sendo solução da equação homogênea. Na linguagem de álgebra linear, isso que a gente está verificando aqui é que o conjunto de soluções de uma equação, aqui no caso é ordem 2, mas isso vai ser verdade em geral, em qualquer ordem. Conjunto de soluções de uma equação linear e homogênea é um espaço vetorial. Tá? Agora, o que acontece é que não é só isso. Tá? Esse espaço vetorial tem uma propriedade especial que ele tem, na verdade, dimensão igual à ordem da equação. Tá? Então, isso é um teorema, eu não vou enunciar aqui porque eu não quero entrar em detalhes técnicos. Os coeficientes nem sequer precisam ser constantes, eles podem ser funções, com alguma hipótese mínima, tá? Não pode ser qualquer coisa também, mas, por exemplo, funções contínuas já serve. Então, se você tiver uma equação diferencial ordinária, linear, com coeficientes sendo funções contínuas, e que tem a ordem n, então o conjunto de soluções da equação homogênea é um espaço vetorial e tem dimensão n também. Ou seja, a dimensão, o conjunto de soluções linearmente independentes que você vai encontrar, a quantidade é exatamente igual à ordem da equação. Então, quando a gente particularizar para o nosso caso aqui, que a gente está estudando equações de ordem 2, esse teorema vai dizer para nós que EDOs, né? Então, deixa eu aumentar aqui de volta. Então, EDOs lineares de ordem 2 e homogêneas, né, tem como solução um espaço vetorial. É um espaço vetorial de funções, né? É um espaço vetorial de dimensão 2. Isso é um fato que a gente vai assumir, tá? Eu não vou provar isso, não é um curso técnico a esse ponto de a gente precisar provar essas coisas. Isso é uma coisa que a gente vai assumir, tá? Então, se eu tenho uma equação linear de ordem 2 e eu encontrei duas soluções linearmente independentes, automaticamente eu tenho todas as soluções. Porque se você tem duas que são linearmente independentes e o espaço tem dimensão 2, então automaticamente esse conjunto de dois caras é uma base e, portanto, qualquer outro elemento desse espaço tem que ser combinação linear daqueles dois. Tá? Então, a gente vai fazer isso agora num exemplo numérico e vamos escrever quem que é o conjunto solução dessa equação aqui. Então, veja, primeiro, mais importante de tudo, identificar a equação e ver que ela cai dentro do nosso contexto. Então, aqui é uma equação de segunda ordem, né? A função incógnita aqui aparece até a ordem 2, no máximo, é uma equação de segunda ordem. Ela é linear, ou seja, as operações que eu estou fazendo com a função incógnita e suas derivadas são, no máximo, multiplicar por uma constante, ou mais geralmente por uma função, e somas, né? Então, são só essas duas operações, que são as operações de um espaço vetorial. E os coeficientes são constantes, né? No caso aqui, é o A igual a 1, né? O B igual a menos 5 e o C igual a 6. Né? Então, é uma equação de segunda ordem, é linear, tem coeficientes constantes e é homogênea porque é igual a zero. Então, para encontrar as soluções dela, eu analiso as raízes da equação característica. Quem é a equação característica nesse caso? Né? Então, é muito simples. A equação característica é A lambda quadrado mais B lambda mais C igual a zero. Então, no nosso caso, é lambda quadrado menos 5 lambda mais 6 igual a zero. Então, é uma equaçãozinha do segundo grau, né? E no caso aqui é bem fácil de ver.
Na verdade, esse cara é a mesma coisa que lambda menos 2 vezes lambda menos 3, né? Igual a zero. Então, é lambda quadrado menos 5 lambda mais 6. Então, isso significa que as raízes... Então, você tem duas raízes e são distintas, raízes reais. As raízes são lambda 1 igual a 2. Tanto faz os nomes que a gente dá aqui, isso não importa. Mas o que importa é que as raízes são 2 e 3. Tá? Então, se as raízes são 2 e 3, isso me produz duas soluções. Então, temos soluções y1, que é a correspondente ao lambda 1, e elevado a 2x. E a segunda solução, y2, é a correspondente ao segundo lambda, e elevado a 3x. Tá? Então, se você pegar essas duas funções, e elevado a 2x ou e elevado a 3x, e jogar aqui na equação, você vai ver que vai dar a igualdade, vai dar certinho. Tá? Então, derivando a primeira e a segunda, esses dois caras são soluções. Agora, a pergunta é, essas duas soluções são linearmente independentes? Como que eu verifico esse tipo de coisa, né? Então, agora, por que eu quero saber isso? Porque se eu souber que elas são linearmente independentes, então conhecer essas duas soluções basta para conhecer todas as outras. Qualquer outra solução dessa equação diferencial vai ser combinação linear dessas duas. Então, a pergunta, né? Pergunta, esse conjunto de funções y1 e y2 é linearmente independente? Ou LI, né? Abreviando. Mas eu vou escrever aqui por extenso. A pergunta é linearmente independente? Como que eu verifico isso, né? Então, eu vou dedicar uma aula separada só para isso. Tá? A gente vai analisar o que a gente chama de Wronskiano, de um conjunto de funções, e esse Wronskiano ele vai nos auxiliar a calcular se um conjunto de funções é linearmente independente ou não. Por enquanto, eu vou assumir que é, mesmo porque nesse caso é mais fácil. Tá? Como são só duas funções, lembra lá da álgebra linear mesmo. Se você tem um conjunto de dois vetores e você quer analisar se ele é um conjunto Li ou não, basta verificar se eles são múltiplos deles, né? Então, a pergunta é, a função e elevado a 2x é um múltiplo escalar da função e elevado a 3x? A resposta é óbvio que não, né? Não tem como você pegar e elevado a 2x, multiplicar por um escalar e obter e elevado a 3x. São duas funções que têm crescimentos totalmente diferentes, né? Esse aqui é numa taxa de ordem 2, esse aqui é uma taxa de ordem 3. Não tem como ser múltiplo. Múltiplos crescem na mesma velocidade, né? Ou decrescem, né? Dependendo se for crescente ou decrescente. Então, por enquanto, a gente vai assumir que não é, mas numa aula separada a gente vai verificar direitinho por que elas são linearmente independentes. Então, no caso aqui, a gente vai afirmar que sim. Tá? Então, afirmação, sim. E isso diz para nós que a solução geral dessa equação ela é dada por combinação. Vou escrever isso na próxima página, senão vai ficar apertado aqui. Então, a combinações lineares. Tá? Então, esse gráfico eu já vou falar o que é. A solução geral ela é dada por y de x igual a C1 vezes e elevado a 2x, que é a primeira das soluções, né? Mais C2 e elevado a 3x, onde o C1 e o C2 são constantes. Tá? Então, o que é esse gráfico que eu coloquei aqui? Esses gráficos, né? Tem mais de um. São os gráficos de algumas soluções. Né? Então, por exemplo, esse em vermelho, ele é o gráfico da função e elevado a 2x. Tá? Então, o em vermelhinho aqui é o e elevado a 2x, o em verde é o e elevado a 3x. Tá? Desculpa, é o contrário, porque a vermelha é a que cresce mais rápido, né? Então, você está vendo que está mais acentuado o vermelho, ele cresce mais rápido. Ele é o e elevado a 3x. E o em verde é o e elevado a 2x. Esse em azul
é uma terceira solução dessa equação, que é você pegar uma combinação linear dessas duas. No caso aqui, eu coloquei a azul, tá? Então, essa em azul, se vocês quiserem verificar depois, ela é o e elevado a 2x menos e elevado a 3x, que é um exemplo de combinação linear, né? Você pegar uma vez o primeiro e menos uma vez o segundo. E aí o gráfico dessa terceira solução é esse em azul aqui. Então ela passa a decrescer com o tempo, né? O que é razoável, né? Porque como esse termo aqui, e elevado a 3x, ele cresce mais rápido do que o e elevado a 2x, se eu botei um menos na frente dele, ele é o termo que manda, né? Então, esse cara aqui vai ser negativo, por mais que esse aqui seja positivo e cresça muito rápido, esse vai ser negativo e vai crescer mais rápido do que o primeiro, então ele vai dominar. Então, eventualmente, essa função aqui ela se torna negativa, que é o que acontece aqui nesse gráfico azul, tá? Bom, então esse é o primeiro exemplo. A gente vai voltar na próxima aula com os outros casos que faltam, né, de raízes múltiplas e depois raízes complexas. E numa outra aula a gente vai estudar o Wronskiano e vai analisar essa questão de como saber se um conjunto de soluções é linearmente independente ou não, tá? Então é isso por hoje, eu vou parar por aqui e a gente se vê na próxima, tá? Tchau, obrigado e até mais, gente.